Sejam todos bem-vindos, né? Terceira semana odontológica promovida pelo Conselho Regional de Odontologia. Sou o professor João Paulo Drummond, de Sete Lagoas, Minas Gerais, onde eu tive o prazer de ser convidado, né, para falar um pouquinho de endodontia e suas inovações, né, o que tem de novo na nossa área. Talvez seja uma das atividades que mais inovou ao longo desses anos, e a inovação praticamente baseada nesta atividade. Sou graduado, especialista em mestre em endodontia, além de pós-graduações, alguns cursos na área de cirurgia, voltado também para a cirurgia paraendodôntica. E hoje eu atuo quase que 100% da minha prática clínica para finalidades endodônticas. E o que a gente evoluiu, né? A odontologia. Então, se a gente pegar essas duas imagens, né, um consultório que não é dos mais antigos ainda, a gente consegue imagens até talvez mais arcaicas ao nosso lado esquerdo, ao meu lado esquerdo, e uma outra imagem, um consultório extremamente tecnológico, né, com microscopia, televisão, cadeiras mais modernos, né. Então, a odontologia, para o nosso bem do nosso paciente, vem evoluindo de uma forma bem crescente, né, bem. E a endodontia passou por grandes transformações que contribuíram para uma metodologia mais precisa, simples, segura e rápida. Eu gosto de falar com até meus pacientes, então, muitas vezes chegam pacientes com tratamentos falhos, né, em uma conversa durante a anamnese. O paciente me relata que fez o canal há 20 anos atrás. Vou comentar que um canal, de canal realizado 20 anos atrás, não tem uma comparação, né, a endodontia que a gente faz hoje. Então, muitas vezes, o trabalho que se faziam alguns anos atrás era o que era possível, né? Muitas vezes ele estava limitado no seu trabalho, não conseguia, talvez, um resultado tão satisfatório. Hoje, não. Logicamente, existem ainda as dificuldades, é uma especialidade extremamente difícil, né? Mas hoje, fazer endodontia talvez se tornou mais fácil, né? É mais precisa, a gente consegue fazer um melhor planejamento do nosso caso e, assim, gerar um resultado mais satisfatório também. E a endodontia, como eu até citei no início da nossa aula, foi a especialidade, sem dúvida alguma, que mais evoluiu. Nenhuma outra especialidade nem chegou tão perto da nossa evolução. A gente trabalhava de uma forma bem arcaica e a gente se equipou, modernizou imensamente. Mas quando a gente é chamado para dar uma aula dessa, se muito se discute importante, tecnologia ou conhecimento, não é algo que deve ser discutido. Tecnologia veio para facilitar e melhorar o nosso trabalho. Mas não adianta eu ter um consultório extremamente moderno se eu não tiver nenhum conhecimento. Eu iniciar a invenção no meu conhecimento sempre. Então, um profissional que tem conhecimento, ele consegue promover melhor, ele tem muita tecnologia e manda de conhecimento, e ele é apenas um profissional com um consultório bonito. Muitas vezes ele tem grandes limitações e não consegue gerar um sucesso clínico final. Então, para a gente tratar bem, a gente tem que conhecer primeiro o que deve ser tratado. No nosso caso, eu preciso saber a maior dificuldade em anatomia. Então, porém, eu limpo desse contamínio na anatomia que não é previsível, anatomia que tem uma grande diferença de um paciente para o outro. Às vezes, muitas não, né, em toda a sua totalidade, eu trabalho em uma região limitada. Assim, existe apenas
Então, a gente deve combater de forma ideal a minha microbiota, eu preciso conhecer minha anatomia. Então, se a gente pegar artigo, né, uma publicação aqui do Journal Endodontics, se a gente pegar o texto apical dos nossos canais, olha que grande variação, um grande número de ramificações finais. Essas ramificações, a gente tem uma limitação, né? Eu não consigo tocar de forma mecânica essas regiões. Então, eu trabalho com uma ação química, contando, né, que o meu irrigante vai atuar nessa região e, por fim, eu consiga obturar essa região. Então, a gente tem que ter um conhecimento, né, sobre processos inflamatórios e processo infeccioso. Né? Ambos demandam o mesmo tratamento, porém, eu preciso ter, talvez, alguns cuidados diferentes. E por muito tempo, por muitas décadas, se você pegasse um profissional que trabalhasse com endodontia de 30 anos atrás, 20 talvez, você abrir a gaveta dele, você vai ter um arsenal de medicamentos. Hoje, se você chegar no meu consultório, a única medicação que você vai encontrar se chama hidróxido de cálcio. João, você está falando que medicação não serve para nada, que ela não tem função? Não, eu respeito quem usa, nada contra a quem usa, mas hoje a gente precisa muito menos dela do que se precisava antigamente. Antigamente o canal era feito em várias sessões e muitas vezes finalizava esse tratamento sem realizar uma patência. Então eu necessitava de algo químico que me ajudasse a promover uma desinfecção. Hoje não. Hoje eu consigo fazer patência, instrumentar grande parte do canal, ou o canal principal quase que em sua totalidade, né? Então, eu não necessito tanto das medicações, né? Salvo alguns casos especiais, dentes que estão drenando, que necessitam mais sessões. Lembrando que um dente que está tendo drenagem, né? Eu abri o dente, drenou, eu não consegui finalizar minha endodontia, ou precisar marcar outra sessão. Se eu colocar uma medicação em um dente que está drenando, essa drenagem vai lavar minha medicação. Então, essa medicação não vai servir para nada. Então, para a medicação fazer um efeito, eu preciso de um canal seco, ou, no mínimo, uma certa umidade em terços apicais. E olha que casinho legal. Esse caso é do Rui Zatugo, lá de São Paulo. Um grande nome da endodontia brasileira. Esse canal foi tratado com limas manuais, né, feito em julho de 1988, e um acompanhamento aí de fevereiro de 2018. Então, a gente tem 30 anos, né, se eu não me engano, e um dente, se a gente olhar, não tem lesão periapical, aparente pela radiografia, não houve patência dos canais, né, a gente consegue ver pela mesovestibular, não conseguiu realizar curvatura anatômica dessa região, e mesmo assim, com esse canal talvez insatisfatório, não promoveu a infecção. Lembrando que existe uma lesão preapical se existir uma contaminação, se existir uma microbiota ali dentro, né? Não é questão de estar mal obturado. Logicamente, toda vez que eu deixo um espaço, estou dando mais possibilidade de uma infecção surgir ou recorrer, né? Mas é interessante a gente falar, a gente pega muito tratamento antigo, que não está bem conduzido, a gente fala bem conduzido pelos dias de hoje, pela época era o que poderia ter feito. E mesmo assim, com aquele canal obturado em terços médios, ainda assim sem lesão periapical, sem nenhuma infecção instalada, paciente assintomático. E por que será que isso acontecia? Uma coisa que eu gosto de falar muito, talvez hoje a gente tenha uma facilidade em promover patência, mas hoje a gente trata muito mais rápido. E é uma coisa que me preocupa. Não existe endodontia rápida, endodontia é demorada. Cada paciente no meu consultório, geralmente eu trabalho em sessão única, eu tenho um tratamento em torno de 2 horas e meia.
né? Então, não é um tempo pequeno, o paciente sai cansado e não é para ser diferente, né? Então, hoje a gente vê até cursos ensinando, vendendo cursos, né? Na verdade, uma venda, tratamento de canais molares em sessão única em 1 hora. Ô, gente, não existe. Primeiro que a anatomia não é igual. Então, um molar pode ser fácil, outro molar pode ser extremamente complexo e precisar 3 sessões. Então, não existe tratamento rápido em 1 hora. Pode ser feito em sessão? Pode, e muitas vezes eu acho que até deve. É bom para nós, como profissional, financeiramente, a gente consegue gerar resultados cientificamente comprovado, não há ou múltiplas sessões, e para o paciente na cadeira fica um tempo a mais, gasta mais tempo ali, do que ele ficar várias sessões, ele está perdendo serviço, hoje todo mundo vive uma vida bem corrida, então ele realizar, tá? Salvo alguns casos, é possível fazer sessão, é uma obrigação sessão única, né? E a gente tenta sempre que possível realizar em uma sessão. Se possível, vai ser 2, vai ser 3, e sem nenhuma dor de cabeça por isso, né? Nenhum erro isso. Então, para a gente fazer um correto tratamento endodôntico, eu conto com 3 ações básicas: ação física, ação mecânica e ação química. A gente vai falar um pouquinho de cada uma. O que seria ação física? Ação física nada mais é que o ato de você irrigar e aspirar. Que parece algo muito simples, mas é muito mal realizado. Irrigar, colocar uma solução dentro é realizar uma pressão. Você pegar uma seringa, 5 ml por segundo, teoricamente. Então, eu tenho que exercer uma solução gigante de auxiliar. Então, solução gigante é qualquer que eu possa utilizar sob pressão com o intuito de varra o meu canal. A substância química tem como função harmonizar uma descontaminação do canal. É, é, o clorido, suas diversas concentrações, né? Eu, pessoalmente, quando eu usava o hipocrisia, que é tóxica, né? A gente utiliza quanto maior a concentração por tempo, quanto também em relação a em poder de descontaminação, o que difere uma da outra, que uma a mesma função de uma forma mais rápida. Tá? Eu, pessoalmente, hoje utilizo a clorexidina, descontaminação, que geram o mesmo resultado. Tá? São questões de preferências, cada um tem sua qualidade e seus defeitos também. Como outras substâncias, a gente tem o EDTA, 17%, de substância química final, e tem a água ozonizada também, que vem sendo estudada, utilizada, e vem como um coadjuvante, né? Algo a mais durante o nosso tratamento. A outra ação que a gente tem é a ação mecânica, né? Das nossas limas. Essas também nossas de aço, né? Nossas que ainda hoje estão presentes, porém a gente inicia e finaliza o tratamento com essas, né? Não é necessário os limas de aço formatação, né, do sistema de canal radicular. Muitas vezes ele cria uma interferência e, além disso, conseguia chegar ao
terço apical, promovendo esse. Então, o maior problema da nossa língua manual se chama força de restauração. O que a língua tem, isso quanto maior o diâmetro, mais isso vai ocorrer. Quanto maior o diâmetro, maior a tendência da língua manual voltar em seu estado original, ou seja, ela de uma curvatura, ela quer voltar na forma reta, começa a exercer uma pressão anti-curvatura, que vai gerar uma nova formatação errônea, né? E até a Lima 20 a gente considera que existe uma certa segurança nessa formatação. A partir da Lima 25, já há uma grande força exercida anti-curvatura. Tá? Então, hoje, com as nossas novas limas, que a gente tem de mais moderno, nicro-titânio, a gente precisa usar mais do que uma, talvez 25, ou dependendo, um canal reto, precisa fazer uma limpeza mais, né, ampliar um, tá? Mas elas não vão daquele canal porque já está totalmente instrumentado. E olha, esse é um caso recente, né? Chegou no consultório, um resumo de que imagem, né? Radiografia inicial, final, final formando que já existia, o nível já existia, tecnologia do sistema mecanizado, e a sua abertura, se a gente pegar o raio-x inicial, primeiro ponto que eu consigo ver que a gráfica está muito fininho, né? Esse tratamento, a obturação do canal, não existe, não consigo chegar até o término dos meus canais. E se eu pegar em texto cervical, não, mesial, eu consigo ver uma imagem radiolúcida. Né? Ali havia uma infiltração do material restaurador, há um processo carioso ali. Eu me deparo com um chumaço de algodão interno, já com uma restauração definitiva. Não poderia dar certo um tratamento desse, né? Chegou com um abscesso, um edema facial, realizou esse tratamento. E promoveu uma canais, patência, imediatamente o paciente já cessou qualquer sintomatologia ou edema. Então, a gente não precisa, não houve uso de medicação, igual eu falei em slides anteriores. A gente precisa descontaminar e limpar meus canais. Isso eu consigo com irrigação, termina pós-obturação do canal, um bom assim, eu gero um resultado ao meu paciente. Logicamente, eu preciso acompanhar esse paciente. O que a gente tem de melhor quando eu falo em Ana? O que eu tenho de melhor em relação às minhas limas? Primeiro, eu gosto de mostrar que não é algo novo, mas muito desconhecido, perdão, mas muito ainda desconhecido, quando a gente fala para alunos mais jovens, baixa rotação, oscilatório. Então, a gente vai a copa lima de ar mesmo, hoje mais flexíveis, né, limas somente utilizá-las, né, ele não deve ser utilizada como tratamento atual, limas de grandes calibres, mas é algo que ajuda muito. Então, hoje, a maioria ele não faz 360 graus, ele faz mais ou menos esse movimento. Ele rotação, tá? Essas reduções, redução de 16 para 1, e o da NA, que é o 10 para 1. Então, né, quando a gente fala, um contra-ângulo, redutor, redução 16, 10 para 1,
Nada, mas é o quê? Quando eu falo em baixa rotação, eu tenho uma rotação um RPM ali de mais ou menos 1.000 rotações. Então, você divide essas 20 mil rotações em 10, tá? Então, se há uma dimensão, você tem mais a mão ali do seu instrumento, tá? É um controle de forma melhor. Esse canal a gente vai explicar para mesma palavra que a gente fala muito, né? Eu, pessoalmente, eu nunca consegui fraturar uma lima utilizando contra-ângulo oscilatório, fraturar a lima todo não fratura, algo que a gente evita, a gente tem cuidado, ao longo dos anos a gente vai diminuindo, vai, a gente tem que conseguir sanar esse problema. Contra-ângulo, hoje desse, deve estar saindo de uns da Life, uns 1.300, da NSK, tá? Não vou me atentar a valores, não faço venda assim. Então, a gente tem o nosso contra-ângulo aleatório, você vê o movimento, é, a gente tem esse movimento, só para mostrar, para que não haja torção da língua e uma fratura. Então, o que a gente fez? Inoxidável para um instrumento de níquel titânio. Aço inoxidável, são limas, eu necessito das minhas limas, nada do maior tempo operatório, muitas vezes não uma caso, né? O que eu vejo de problema, né, quando a gente fala em titânio para a jovem que está vindo, não é idade, né? Não, independente de idade, é quem está começando a endodontia. Porque quando você pega uma lima de aço inoxidável, você olha para ela, você enxerga ela necessita. Esse instrumento já tem um certo defeito. Uma lima de aço inoxidável, uma lima de níquel titânio, muitas vezes você olha o instrumento e ele parece estar em perfeitas condições. E não posso ficar instrumentando várias vezes com ele, eu preciso marcar o número de uso. Então, usei 2 molares, eu pego, anoto no meu saquinho de esterilização, vidrinho, seja onde o colega queira esterilizar, mas exige um do dessa linha. Senão, vai ocorrer fratura indesejável do meu instrumento, consequentemente, problema durante o meu. Então, o que a gente já falou, eles anual. Então, a gente tem limas de diâmetro, várias limas, uma acima da outra, 15, 20, uma sequência de limas. São limas que têm um corte que expulsa mais facilmente frizz. Então, comparado ao reciprocante de metal um pouquinho da frente, é uma tampinha um pouco mais limpa. Quando a gente pega o sistema rotatório, no meu motor, a gente tem opção em torque e velocidade. Então, eu vou comprar um motor, na faculdade ele tem um motor endodôntico. Quando eu utilizo o sistema rotatório, eu vou ter a opção de monitorar esse torque e velocidade.
todo fabricante, quando você compra a lima dele, o instrumento dele, na carteira dele já vai vir. Então, tem um instrumento da Dentsply, uma ProTaper, vai ter uma média ali de uns 350 RPM, 1,5 para 2 de torque. Eu, pessoalmente, eu sempre altero, tá? Você não precisa e não deve, eu sou bem crítico a isso, as marcas hoje, o comércio, colocam um torque velocidade seguro, que eles consideram seguro para não ter nenhum problema em relação ao instrumento. Só que preciso entender o que é torque, o que é velocidade. Então, quando eu falo torque, é a quantia de força exigida para determinar o corpo. Tá? Quanto de força eu preciso para ele não parar, ele continuar girando. E velocidade é a rapidez com que ele faz esse movimento. Maior o meu torque, mais fácil é adesias. Porém, maior o risco de fratura torcional, que é minha lâmina se prende, continua girando, ela rompe. Tá? É você pensar num clínis ali, você fazer um movimento, fraturar. Né? E mais baixo o meu torque, mais difícil, maior a minha dificuldade é ser obstáculos. Porém, minha fratura torcional. Você vê que é uma balança, eu ganho de anatomia, porém, aumenta o meu risco é, de um torque de 2, tá? 2 newtons. Tá? Um torque um pouco baixo, ser 1,5, alto para torque independente da marca do instrumento. Outra coisa, quanto mais alto, eu vou conseguir vencer obstáculos, degraus formados durante a instrumentação, porém maior a fadiga, né, que é aquela fadiga por estresse do meu instrumento. Quanto mais baixo, menor poder de corte, eu estou cortando um pouco, menor poder de penetração, minha lima tem, porém menor índice. Consegue observar, por um lado, se eu aumento a torque velocidade, fica mais fácil eu chegar até meu ápice, bem maior o risco que eu vou ter de fratura. O que seria, eu já falei do torque ideal, talvez um torque 2, para a grande maioria do instrumento, como receita de bolo ali, um torque um pouco seguro, 1,5. Não uso mais que 2, não uso, mas poderia usar um 2,5. E a velocidade? Tem que ser, os fabricantes girem de 350 RPM. A empresa Easy, que é uma empresa de Belo Horizonte, uma empresa nacional, excelente, eles pedem 500, tal. Eu, pessoalmente, quando eu pego o relatório, eu trabalho em torno de 550, 600. Eu trabalho em torno de 450. Então, não é legal que 50 a 600. Você vai penetrar melhor sua lima, ela vai descer melhor, vai cortar bem, e não é um RPM inseguro, tá? Você tem riscos. Por quê? É que eu acabei de mostrar. Menor meu RPM, menor fratura. Exatamente, menor poder de penetração. Clinicamente, o que o aluno está com uma lima, está girando um pouco, e não consegue fazer sua lima ter, consequentemente, ele começa a exercer força em cima dessa lima. Não combina com força. Ao forçar a lima, ele vai fraturar. Vai fraturar mais fácil do que se ele tivesse aumentado o RPM, a lima ia descer mais fácil, ele ia remover a lima mais fácil. Lima, quanto mais tempo dentro mais fácil é a fratura. Então, leva o seu instrumento, insere, limpa, sai. Isso é uma coisa rápida, tá? Não é para fazer o tratamento. As rotatórias, esse aqui foi feito com limas da Dentsply,
A ProTaper Nash, uma lima que eu gosto muito. Tá? Isso é muito pessoal. Eu trabalho com marcas importadas. Isso eu estou falando que eu usei, tá? Foi a ProTaper, que respeita muito bem a anatomia. Olha que curvatura ali. Canal João, extravasou dentro. A gente pode até estar um pouco mais à frente, vai falar um pouquinho de cimentos. Não é um problema, tá, gente? Desde que não haja, logicamente em pequenas quantidades também, nobre, craniano, canal mandibular, se tem osso, a partir do momento que ele toma presa, ele é um material inerte, ele não exerce ali, tá? É desejável? Não, eu não quero cimentar meu coração, eu quero fechar o meu canal, mas não é um problema. Isso é tese de mestrado, onde eu realizei vários tratamentos nesse protocolo, dor pós-operatório, no cimento H+, redroso, Bioceciler da Anjos, biocerâmico, e o BC-Sealer da Brasler, que é um americano biocerâmico também. Nenhum dos dor ao meu paciente. Dor não é um problema. Esse trabalho foi publicado no JUL, o endodonte que a gente tem, endodontia. E temos um movimento reciprocante, talvez um movimento que revolucionou a nossa endodontia. Mais fácil de ensinar aos alunos, um movimento mais rápido de tratamento seguro. Qual que é a diferença? Uma certa pressão. Eu não gosto de falar a palavra força, porque força para mim é algo que você desce, descendo uma certa quantidade de força, mas com um protocolo, né? O que é ele? Ele faz um movimento contínuo. Desculpa, eu não vou usar para contínuo, contínuo rotatório. Faz um giro 360, porém não de forma contínua. Ele faz o movimento, volta um pouquinho, ele gira um pouquinho, mas esse giro nunca é completo. O reciproque, o movimento que é o movimento de 150, volta, ela faz 170, faz um giro completo. Tá? Para o lado esquerdo, um corte anti-horário, né? Estão usinados para o lado esquerdo, e não atinge o limite de fadiga cíclica e torsional. Né? A vantagem por ela não fazer o giro, ela não, dificilmente ela não vai se prender ao canal. Né? Então, ela prende o próprio movimento. Você desce, por mais que ela prenda, o movimento solta. Bastante seguro, que muitas vezes o lima única, né? Tratamento não único, que é uma mentira. Você pega o exemplo que eu dei da Reciproc, você tem uma lima 2507, uma Wave One, você tem uma 2007, 2507, uma 35 e uma 4505. Então você tem 4 opções. Não necessariamente você precisa usar uma lima. Lembrando que cada canal tem sua anatomia. Então, o mesmo dente, tem o molar superior, eu tenho canais vestibulares vestibulares mais atrésicos, e o canal palatino, que é um canal amplo. Então, eu não posso tratar esse dente com uma lima. São anatomias diferentes que pedem reciprocante, então, diminuiu a possibilidade de fratura, fadiga, instrumento em até possibilita o uso de instrumento único, que eu não gosto desse termo, concordo, reduzindo o tempo de trabalho. Tá? O problema também, como eu falei, comparativamente, a lima manual com a lima mecanizada. Uma lima segura, só que uma lima você vai descartar mais do que uma lima rotatória. Justamente para fazer certa pressão, muitas vezes utiliza instrumento, muitas vezes começa com um instrumento mais calibroso. Então, quando eu pego
sistema rotatório, eu começo com a lima 15, uma lima 17, se for um caso da ProTaper. Então, você começa com instrumentos baixos, às vezes tem uma lima 10 mecanizada. Já uma reciprocante, a VDW, começa com 25, se eu pegar uma 20, com calibres mais, já começa forçando mais essa lima. Esse aqui é um caso que eu realizei utilizando o sistema reciprocante, mais reciprocante. Adoro ele, eu acho um caso lindo, que eu fiz ele em 3 sessões. Quase 5%. No caso, se eu realizar, esse é um caso que eu realizei em 3 sessões, não é nenhum pecado. O propósito é resultado final. Então, fiquei uma sessão para cada raiz do leite. Tive uma dificuldade de localização dos canais. Vai falar uma tecnologia que é o ultrassom, e esse é o resultado final. Você vê canais laterais, né, tanto na raiz vestibular, quanto na raiz palatina, que foi utilizado cimento resinoso. Tá? Excelente. Depois que eu quero que vocês entendam, ainda mantendo em relação à mecânica, a gente pode realmente dias entender muito aluno não, não sabe usando e escolher o melhor instrumento ao acidente. Entender o que é o instrumento. Primeiro, o que é chip? Eu estou falando a ponta do meu instrumento. Já comecei mentindo para vocês, não é a ponta, é o primeiro diâmetro de corte. O instrumento, hoje, na grande maioria dos instrumentos, é uma ponta neutra, romba, que serve dentro do canal. Justamente para cortar e não ter o risco de degrau ou perfurar um canal. Então, o corte é que eu fiz essa linha amarela, mas ali é o tipo do movimento. E o taper, eu falo em taper, significa a conicidade. Um exemplo, da Blue, que é uma lima 2508, manuais, lima 15, uma lima 25, sistema mecanizado sempre vai ser acompanhado de 2 números. Então, Blue, que corresponde a 25. 25 é o tipo de instrumento. O segundo número é o tape. Então, 25 é o primeiro, a parte inicial da minha lima corresponde às 25 minutos. A conicidade, a conicidade, o tape, é o segundo número, é o quanto tem uma lima 25 de corte, é 28. Então, o segundo corte corresponde a 33. O terceiro de corte, 41. E assim por diante. Isso é muito importante a gente entender. Tá? Eu, pessoalmente, eu trabalho com técnica, então, por minha frente, que é instrumentação 1 milímetro além. Então, eu preciso, por que eu faço isso? É preciso entender qual o instrumento que eu vou escolher para realizar essa técnica. E é muito importante na hora de obturar. João, instrumentei meu canal com uma lima 3504, eu ultrapassei 1 milímetro. Como que eu vou se eu tenho uma lima 3504, ultrapassei 35 mais 4, 39. Teoricamente, meu forame agora corresponde a um diâmetro de 9 milímetros. Então, eu pego minha régua, a régua cheia de furinhos, vou colocar meu cone, eu quero deixar 1 milímetro aquém, vou no 45, 45 é mais maior que 39, então o meu cone não vai descer, eu cortei na minha reguinha, está adaptado a 1 milímetro aquém, facilitando a endodontia. Então, eu preciso entender, né?
as coisas e não entender o que, é que eu estou usando. E falando nisso, até onde que a gente vai instrumentar? Qual o tamanho do meu canal? Ah, Jean, o meu canal ele tem 30 milímetros. Eu vou instrumentar até onde? Até 30? Instrumentar. Literatura. Lá Paiva indicava uma instrumentação menos 3 milímetros radiográfica. Leonardo, menos 1 a 2 milímetros. De Deus, menos meio milímetro. Hoje, a técnica mais atual é trabalhar em zero. Então, se a gente começar a analisar, a gente foi diminuindo, né, instrumentando mais. Então, legal. Então, a gente vai pegar a radiografia, realizei boa radiografia, não existe, né, então antigo, radiografias mais ou menos, né, se começou errado, vai terminar errado. Então, a partir dali, eu vou fazer o comprimento radiográfico, que é algo que vai me dar uma suposição, algo que vai me ajudar a iniciar, prever algumas situações, mas eu não posso confiar 100% nela. Existem muitas distorções. E isso aqui é uma tecnologia que já ajudou muita gente, né? É presente no meu consultório já há alguns anos, que eu falo que eu não conheço nenhum colega da endodontia que comprou um sistema radiográfico digital que quis vender. Isso aqui é apaixonante, facilita a vida, diminui tempo clínico, é mais rápido, você vai errar menos a radiografia. Se porventura tirou a radiografia e não ficou legal, no mesmo momento, é questão de 3 segundos. E por momento, se porventura depois tiver algum questionamento, e com segurança dentro do seu consultório. Então, eu digo né, que a gente revelar fica errado, tinha é o que eu tenho no consultório. Existem, que resolvem a prática, uma clínica cardiológica, talvez ele não é o escolha. Ele hoje deve estar em torno do sensor é, bem, não é tão próximo a essa tecnologia. Quando eu falo em sensor, na que a gente tinha. Precisa de um notebook e você precisa ter um aparelho rápido. Então, nada mais é que uma substituição do perder essa possibilidade da odometria. Uma reguinha ali,
radiação do ponto, é, normalmente um aparelho antigo, um meu aparelho velhinho, me ajudou, mas hoje também, eu recentemente até usei, hoje eu tenho esse aparelho que é portátil, né? Muito menos peso, né? Por ser portátil ajuda, principalmente para cargas que em vários lugares, né? O que o do delivery, né? Vários consultórios, permite que eu leve esse aparelho para qualquer lugar. Ele gira em torno aí, não é algo barato, deve estar girando em torno de 9 mil reais. Então, por muitos anos, e até hoje ainda, em instituições, né, fotografia por revelação analógica. E olha, então, faz o raio-x, fazer o inicial e o final do LOX, e durante o tratamento fazer uma odontometria, uma prova do côndilo e fazer talvez faltando 1 milímetro, talvez 1,5 ali para 2, consequentemente você vai descer mais instrumento e tá bom aqui. Primeira coisa que tem que entender, o canal não é do mesmo tamanho da minha raiz, que fique bem claro. Você pode ter uma raiz radiográfica de 20, se for quase que nunca, na verdade, ele termina no ápice dentário. Então, você tem um tamanho de raiz, mas seu canal termina no final. Onde o forame sai, é o final do seu canal. Então, muitas vezes, ele sai antes do ápice. Tá? Então, você não pode levar em consideração o seu raio-x. Aqui. Olha, você quis descer para ficar compatível ao seu ápice, muitas vezes você está jogando sua língua, sua obturação no ápice. Tá? Então, uma sobre-instrumentação. Então, para não correr esse erro, que para mim é a primeira tecnologia incorporada no consultório do endodontista, chama respeito à técnica endodôntica. Tá? Esse aqui é um exemplo da Anjos, lindo, pequenininho. Eu tenho alguns alunos que já têm dele. Hoje a gente tem a quarta geração de local. A gente tem alguns mais recomendados, mais estudados. Hoje não tem tanto problema como teve lá atrás. Tá? São todos muito bem, com valores diferentes. Um localizador hoje em torno de uns 2.000, 2.500. E como que ele funciona? Nada mais é que um circuito elétrico. Né? Então, você tem uma alça labial, muitas vezes chamada de ganchinho, né, que a gente vai prender na bochecha do paciente, e uma haste que a gente vai prender uma lima. Essa lima vai descer dentro do canal, sem um excesso de umidade, né? Então a gente aspira o que são ali na câmara pulpar, e através disso vai gerar um circuito elétrico que ele entende que o final do canal é menor dentina lá dentro, que é o canal sementário, ou limite cemento dentino canal. Para o CDC, ele tem em torno de 1 milímetro, tá? Onde é o final do seu canal. Deve prova da obturação, porque eu acho que não tem nenhuma necessidade. A verdade é essa. Se eu comprar um aparelho, 2.000, 3.000 reais, que me dá uma medida
e depois eu vou fazer uma prova do cone, para mim eu não estou confiando no meu aparelho, eu não precisava ter comprado esse aparelho. Para que você usa um aparelho de medida, depois você vai tirar um raio-x? Você não está confiando, né? Você está optando por uma radiografia que te dá um aparelho que te dá muita confiança, que é muito mais real, que trabalha muito melhor. Tá? Então, se o localizador te deu 22 milímetros, seu cone está errado, se for sua técnica 1 milímetro para quem, em 21. Você não precisa tirar um raio-x. Precisa saber medir e aferir seu cone nessa medida correspondente. Então, o primeiro passo é definir o comprimento de trabalho. Só voltar um pouquinho, porque eu já falei que o instrumento milímetro além. Então, lembrando, ele para no canal sementário, que é a faixa vermelha do meu canal, que tem mais ou menos 1 milímetro. Ou seja, dessa condição mais alta ali do canal até o forame apical. Então, em qualquer canal, não entende que é o ponto zero. Para o localizador fazer uma boa leitura, necessariamente eu preciso ultrapassar uma lima fina. Um aparelho, ele vai dar, dependendo do aparelho, tá? Está fora do canal, e ele fere sua medida. Então, como já há uma pequena falha, que não se compara uma radiografia de 0 a 1 milímetro, esse é o primeiro motivo que o instrumento milímetro além. Tá? Então, eu estou interferindo nessa pequena falha do meu localizador, que é uma falha pequena, que mesmo vou explicar minha técnica para o do meu canal, deixando o forame sujo. Então, já defini de trabalho. Comprimento de trabalho não é um comprimento definitivo, vai depender da técnica. Então, eu trabalho 1 milímetro para quem? Meu dente tem 19. Se eu trabalho é o ponto zero, meu comprimento de trabalho é 20. Se eu trabalho 1 milímetro além, meu comprimento de trabalho é 21. Não existe um ponto definido. Então, isso vai depender da técnica. É definido é o tamanho do seu canal, que é feito pelo localizador. Então, patência, a gente já falou um pouquinho que eu vou falar, mas para afirmar, quando eu falo patência, nada mais é que o ato de ultrapassar uma lima de fino calibre, de baixo calibre, além do meu forame, mantendo todo o trajeto livre e desimpedido, tá? Que não haja nenhum entupimento. Eu não estou instrumentando. Então, quando eu pego uma lima dessa e desço, passando o meu forame, eu não estou instrumentando. No meu canal, desimpedido. É que o instrumento milímetro além, que é da tá? Então, isso aqui é uma patência. A lima está passando, mas não está tocando. Quando eu falo em modelagem foraminal, que é a técnica que eu uso diariamente, na instrumentação além do forame. Então, eu estou instrumentando todo o trajeto do meu canal. Terço cervical, terço médio, apical e forame. Forame faz parte. Tá? No intuito de limpar e remodelar. Então, você toca a parede de terço cervical, você alarga. Você toca a parede de terço médio, você alarga. Você alarga, modela. Por que você não faz isso no forame? O forame faz parte do seu canal. Então, eu limpo 100% do meu canal. E olha essa imagem. Então, o canal, o forame inicial, patente, modelagem foraminal e a formatação. Olha que forame mais limpo, ovalado. Você tocou todas as paredes. Do trabalho do Thiago Farias. E isso aqui é um forame onde não efetuou a limpeza, onde usou técnica de 1 milímetro a quem? Você joga muita sujeira além da sua lima, fica compactada na região de forame, que é a região que está associada à lesão precal, né? Se você tem uma lesão precal, obviamente você precisa ter microbiota no forame.
Então, você está deixando sujeira, nutrientes para o seu dentro odontológico. Olha que imagem linda. Isso aqui é um corte histológico que mostra essas paredes mais rosas, né? A parede do canal. No nosso canal. E dentro desse canal, a gente consegue ver um tecido mais que é a nossa polpa. E ainda dentro do canal, um tecido diferente, que é a região do canal sementário, né? Nessa região, um tecido periodontal para dentro do canal. Então, o tecido periodontal não está fora do canal. Ele já começa dentro do canal. Conjuntivo. O que difere de outro, que é um tecido conjuntivo altamente um tecido conjuntivo menos, mas ambos tecido conjuntivo. Então, quando você instrumenta o milímetro aquém, você instrumenta em tecidos conjuntivos. Quando você instrumenta o instrumento a zero, tecido conjuntivo. Você instrumenta além, tecido conjuntivo. Né? Está dentro do canal. Eu já falei da pequena falha do meu localizador. E agora que eu tive a ponta do na verdade, a ponta desse o primeiro diâmetro de corte. Então, quando eu tiro, eu corto aquela pontinha da minha língua, que serve como guia, ela não esquenta o meu canal, tá? Ela serve de guia. Então, vamos lá. Vamos, eu acho que isso aqui é didático, tá, gente? Mas para a gente ter uma visão do que acontece, eu estou fazendo essa imagem. Então, minha lima desceu, porém não tocou todas as paredes. Por si só, meu canal não é linear, né? Tem uma parede mais alta do que a outra. Então, ela deixou tecidos, né, remanescentes ali, não limpou todo o trajeto do canal. Quando o instrumento está zero, a lima desce mais. Porém, ainda assim, ela tocou todas as paredes de um lado, o localizador entende que ali é a medida do meu canal, justamente porque não tem uma centralização das paredes do canal, mas ainda assim não tocou tudo e não deixou, e ainda deixou o resto de tecido pulpar ou necrótico dentro do meu canal. Quando o instrumento milímetro além, olha que imagem. Ah, João, mas você passou do canal. Passei, mas toquei as paredes do meu canal, eu limpei as paredes do meu canal por completo. Você está tocando tecido periodontal. Vamos voltar à instrumentação a zero? Olha lá. Opa. Então, quem tocou tecido periodontal? A única diferença é que limpou as paredes moveu totalmente os tecidos ali. Mas o tecido periodontal. Tá? Então, todo mundo a minha técnica, o instrumento por completo. E mesmo com a evolução de instrumentos e equipamentos, ainda ocorrem muitas falhas durante o tratamento odontológico. Por quê? Você ter a melhor tecnologia se você não tiver conhecimento, assim, está possível falha. Logicamente, a associação de tecnologia com conhecimento é uma redução de insucesso. O problema é que a gente não tem um domínio ainda 100% da anatomia. Então, isso é um caso, tudo que eu já falei. A gente tem um canal tratado por limas anuais, segundo a paciente, né, já tinha alguns anos, um paciente que é da área de saúde, ela não tinha uma patência ali no canal mesovestibular, tinha um pino metálico fraturado, então ela fraturou, o colega não conseguiu a remoção, fez uma obturação por cima. Então já houve uma tentativa de intervenção. E me apresenta pela radiografia inicial uma lesão periodontal no canal palatino,
Você vê que está muito fininho, é um canal platino, um canal amplo. Então, ali pediria já, na primeira, uma ampliação desse canal. E na raiz mesovestibular também tem uma lesão. Eu penso duas coisas. Primeiro, há um espaço não preenchido, uma falha na obturação, no preenchimento, limpeza, e possivelmente pode ter um quarto canal, que é o MD2, um canal difícil de exercer instrumentação, mesmo que você louco. Então a gente fez tudo isso em uma sessão, olha lá. Então, patência dos canais, aumento utilizou houve ali um extravasamento de material obturador. No outro dia, o paciente veio sintomático, no dia após já não havia nenhum sintoma. A paciente é uma conhecida. Eu até tinha um acompanhamento, então, desde que a gente conseguiu regredir a lesão. Mas é um paciente que fez o que tinha que ser feito. Limpar está relacionado a tocar. Se você não toca as paredes, você não está limpando. E aqui não foi feito como um instrumento apenas. No canal palatino, eu finalizei com um instrumento mais amplo, mas visivelmente ali pela imagem, eu não precisei, porque ali não havia uma contaminação, né, propriamente dita, não há uma presença de lesão precal, só fiz uma reintervenção ali, uma nova formatação, mas a lima que eu terminei no palatino foi diferente dos outros canais, porque são canais diferentes. E o que é o sucesso, né? Como é que eu discuto que é um sucesso clínico endodôntico? Sucesso na endodontia é relacionado à ausência, né, de sinais radiográficos, radiograficamente não pode existir uma imagem lúcida, ausência de sintomas, o paciente tem que estar sintomático, e nenhum aspecto clínico indesejável, presença de fístula, edema ou algo do tipo. Tá? Esse é um caso, na época de Facebook ainda, da Maria Morim, um grupo que a gente tinha de endodontia, onde ela publicou esse caso. Né? Um caso de 2009, uma lesão extensa na raiz distal, raiz mesial. E muitos colegas, geralmente, lesão de furca. Não existe uma lesão de furca. Existe uma lesão periapical que tende para a furca, que é muito diferente. Tá? Endodôntico, não odontal. Então, essa colega tratou esse paciente, em 2018, fez o acompanhamento, gerando esse resultado bem satisfatório. Cadê a lesão de forca? Cadê a lesão do canal distal? Conhecimento. Aqui não é problema periodontal. Perda óssea por inflamação, infecção endodôntica é um osso recuperável. Conseguir tirar a infecção, realizar uma boa descontaminação, você vai promover uma recuperação óssea pelo organismo. Só que, por que eu estou colocando essa imagem? Estou falando de sucesso. Primeira imagem, uma lesão extensa, grande. Segunda imagem, um canal distal, todo de lâmina dura, porém ainda eu consigo ver uma pequena imagem radiolúcida. Correto? E aí, é sucesso ou não? Melhorou muito. Ela saiu de um dente, dependendo da onde que ela fosse, essa paciente, ia ser colocado com um plano de tratamento, até uma exodontia, uma perda desse elemento, para que talvez hoje acompanhamento para uma possível reintervenção. Por mais que diminuiu, 9 anos depois, ainda pode gerar algum problema. Né? Ainda ela existe, ela não desapareceu. Não é, o problema não é pelo tamanho. O tamanho está relacionado ao tempo ali e, logicamente, pela violência desses micro-organismos. Mas essa pequena lesão radiográfica, se eu tirasse uma tomografia
vai estar muito maior, ela pode gerar um problema ao meu paciente. Então, no mínimo, um monitoramento. Então, falhas, né? 65% de insucesso apresentaram falhas na obturação. Né? Eu fico muito com aluno, muita aluno não gosta de obturar. Obturar é melhor, já fez tudo de difícil. Obturar tem que ser fácil. Se você tem dificuldade de obturar, muito bem, cometou direito, ou algo você não está fazendo correto. Não pode ser difícil a obturação. A obturação tem que ser a parte mais gostosa. O ápice, o melhor momento para você fechar com a chave de ouro. Tá? Não existe uma dificuldade ali. 42% de insucesso são canais não tratados. Né? Esse é um caso meu antigo, mais inicial ali, um premolar com 2 canais. Então, conhecimento de anatomia, visivelmente, eu já pensei, né, quando chegou essa reintervenção, que existia um terceiro canal, setinhas azuis, mas está um pouco pequeno, mas de 2 fragmentos e localizado desse canal e resultado final bem satisfatório. Esse aqui é um paciente que eu não consegui realizar um acompanhamento, quem trabalha aí, é o que faz, a gente liga, muitas vezes o paciente não vai até o consultório, mas a gente sempre vai tentando. Então eu brinco que falar que o que a gente faz dá certo só se tiver acompanhamento. Se eu faço 100 canais no mês, eu acompanho um paciente, eu não tenho moral para falar que o que eu faço dá certo. Eu preciso mostrar, dar resultado. Tá? Senão eu fico à mercê da minha vaidade, falando que tudo que eu faço dá certo. E a taxa de sucesso maior para dentes com bom selamento coronário, independente da qualidade do tratamento. Olha para você ver. Então, se eu mantenho uma boa obturação coronária, aumenta o sucesso, por mais que o tratamento odontológico esteja falho, né? Talvez mal obturado, implementação aquém. Todos os meus dentes, meus pacientes, no meu consultório, saem selado com uma resina. Não é meu papel, não sou da dentística, não realizo tratamentos restauradores, mas todos os pacientes saem com selamento coronário em resina. O que a gente tem que pensar é o quê? Que o mineral tem 2 vias de acesso primárias, né, primordiais. Acesso coronário e região de forano. Se eu selar minhas 2 portas de entrada, eu consigo provavelmente remover minha infecção. Ele não vai nada de nutrientes para perpetuar a manutenção da minha bactéria. E esse é um algo que a gente falou de lesões, no caso, cientista que a gente tem. Ele realizou 3 exames panorâmica, periapical, tomografia, lembrando que é a primeira opção em endodontia, 425 dentes tratados. Né? Reuniu alguns colegas que fizeram a avaliação. Primeiro, o exame de panorâmica. Nesses 1.425, foi detectado 17,6% dos dentes em lesão periapical. Esses dentes, quando mostrou aos colegas a radiografia periapical, foi 5 de lesão periapical. Que dobrou, na verdade, né? E quando pegou os mesmos dentes realizando tomografia, a lesão apresentou 60%. Então, muitas vezes a lesão está lá e você não está enxergando. A radiografia te dá uma suposição. Mas cuidado, às vezes você vai pegar a radiografia, você vai visualizar um canal bem tratado, não vê essa lesão, seu paciente relata que tem uma sintomatologia, você está pensando que existe dor, algo acontecendo. E investigar, e para isso, né, tomografia é o que a gente tem de melhor hoje em dia de imagem. Não é pedindo para todo mundo,
mas sempre existe de diagnóstico, ela vem para suplementar. E hoje, cada vez mais, a endodontia usa mais esse exame, crescendo a ponto de já ter colegas com tomografia no consultório. Antes não estava esse trabalho, pegou a panorâmica 21, o periapical 36, e está lá. Muitas vezes você não está enxergando. É, uma qualidade ruim dessa imagem, mas que vai é o que a gente quer falar. Então, a gente pega aí um dente tratado, o incisivo 21, né, bem executado, um bom selamento ali, né? Os outros canais não apresentam cárie, se eu pegar a região segmento 12, mas quando eu vou para a tomografia, esse mesmo canal tratado, olha esta lesão. Olha o tamanho dessa lesão periapical. O que é o problema da minha radiografia convencional? Para me enxergar essa lesão, eu preciso que haja um rompimento da tábua óssea vestibular. Nesse caso, como você vê o osso íntegro na região vestibular, ela não apresenta um raio-x justamente que há um problema de sobreposição. O osso vai esconder essa lesão, tá? Então, muitas vezes a paciente chegando com sintoma, tá reclamando com você e você não está sabendo criar um melhor protocolo de tratamento do seu paciente. Você não está enxergando, porque você não quis abrir mão de um exame mais qualificado. Imagem real, né, que exerce qualidade de resolução, sendo indicado quando existem dúvidas. Né? Eu, pessoalmente, em caso de retratamento, 90% dos tratamentos eu só faço mediante uma tomografia. Né? Eu já penso que um tratamento que já falhou não permite que eu continue falhando. Né? O paciente não por várias intervenções. Chegou a hora de eu resolver o problema dele, e para me resolver, talvez a melhor forma é começar com o pé direito. Com o melhor exame, eu posso, talvez, gerar um melhor resultado. E tomografia ajudou muito em questão de tecnologia para a gente entender. Na tomografia, está me aguardando. E entrou de calcificação pulpar, que nada mais é que uma obliteração do espaço pulpar devido a uma resposta inflamatória que pode ser promovida por agentes físicos, químicos ou biológicos. Então, a calcificação pulpar sempre foi considerado o maior dos nossos problemas em endodontia. Então, um canal, por fora, quando a gente faz uma abertura, em sua grande já não é algo muito amplo, não é o que a gente enxerga tão bem. Você imagina isso operado por materiais duros. Né? Então, você tem que começar a romper algo à procura. Antigamente, isso ocasionava em perfuração, em rios. Então, segundo essa revista de pediatria, cerca de 24% desses dentes sofrerão ou desenvolverão ação pulpar, seja só na região coronária ou até dentro do canal. Sempre essa classificação ocorre, primeiramente, palatinas, devido aos esforços mastigatórios. Posteriores, ela corre o pulpar. Ela não acontece apenas em
o trauma é algo que a gente deve acompanhar, assim, uma deposição. E hoje, cada vez mais. Então, a gente trata muito mais de paciente idoso. É, tá? Maior, preocupação maior, eles chegam até seu consultório. A idade de uns 100 anos é muito maior de um jovem de 20 anos. Surge a gente com da slice que as maiores evoluções dos últimos anos, né? Trouxe conforto, segurança, então o que se aconteceu, a grande número de falhas durante esse tratamento em dentes calcificados diminuiu 95%, é preciso, é rápido. Isso depende muito de uma análise geral, né? É um planejamento envolvido. E faça essa técnica até para profissionais com menos experiência, que não era exercido quando se existia um dente calcificado por técnicas antigas, né? Você tentava colocar no canal. Então, a possibilidade de erro foi diminuída, né? Olha esse caso aí, uma tentativa de localização. Então, você tira o raio-x, está dentro do canal, você acha que você está realmente dentro do canal, mas quando você vai obturar, então a gente não quer que isso ocorra. E até financeiramente, se a gente pensar um dente desse, se a gente pegar para tratar, logicamente isso depende muito de experiência, eu trabalho o melhor, além do risco que você cria para você e seu paciente. Para diminuir esse problema, o Endogard veio para ficar, que nada mais é que uma associação de tecnologias. Então, o paciente vai realizar uma tomografia, juntamente ele vai realizar um escaneamento oral. A associação desses dois exames, através de um bom planejamento, se realiza uma prototipagem gerando, né, um guia fidedigno da boca do meu paciente, onde ele vai me dar o acesso ideal do meu canal. Ou ele me joga dentro do canal, ou próximo possível. Tá? Além disso, o Endogard não apenas para canal calcificado, ele tem a remoção de pinos de fibra, que não é algo fácil, né? Cirurgias para endodônticas, né? Então, guias cirúrgicos e outros. Então, a gente usa, o ideal é que a gente use o implante, devido ao que ele me permite. Logicamente, muitos colegas não vão ter acesso, né? Então, muitas vezes, se faz em motores endodônticos. Eu já fiz nos dois, tá certo, né? O motor endodôntico tem uma certa dificuldade, mas maior resistência devido a um torque mais baixo que ele me permite. Torque ideal de Newton, eu falei, o motor endodôntico vai ter uma limitação, não consigo, mas dá para ser feito por ele sim. Então, grande GAD, diminuir sessões, logicamente, se diminuir sessões, eu tenho um aumento de lucro, diminua o risco do meu paciente e custo para ele também, né? Você imagina ele 3 sessões, 4 sessões. Tomografia, escaneamento, planejamento, frete, depende da sua localização, hoje gira em torno de R$500, valor, né? Que eu tenho nos meses do Brasil e com quem eu trabalho. Então, se a gente pensar que R$500, eu estou dando segurança, previsibilidade e a melhor opção de tratamento para o meu paciente, realmente isso não é caro. Tá? Algo que eu em uma sessão, 4 sessões, talvez mais, 550 realmente não é um custo alto, não. E, logicamente, a gente precisa de brocas, de anilhas, brocas de implantes,
algo que você vai comprar uma vez, não vai ficar ali comprando, né? Dá para você usar várias vezes, gira em torno de R$ 300, que vão ser um investimento único. Esse é um caso que, essa paciente, ela foi uma paciente minha de um curso de cirurgia, fiz na UFMG, e um ano depois, ela sabia que minha área era canal, ela veio me procurar, ela tinha um incisivo central, dente 11, calcificado, ninguém queria tratar, ela tinha uma certa sintomatologia e um escurecimento desse elemento dentário, né? Mulher, mais vaidosa, e não queria, né? Queria realizar um tratamento dele em uma melhor estética. Então, eu propus na época o Endogate, foi a primeira vez que eu fiz a técnica surgindo naquele momento, bem novo ali ainda. Aqui já com alargamento da broca, você viu que o canal só tinha, pelo planejamento, o terço apical, a luz de canal apenas apical, a faixinha lateada para amarelar, né? O rosa ali já é a broca, até onde a broca vai levar. Que é o resultado final. Você vê que tem um calibre onde a broca, mas o importante é resolver, né? A gente não pode. É bonito, muitas vezes postar curvaturas, canais laterais, colocar no Instagram, mas a função nossa é promover saúde, né? Então, tirar a sintomatologia, agredir lesões e dar o melhor para o nosso paciente. É o que foi feito nessa época. Então, alguns casos, né? Já tenho uma certa experiência com o Endogade. Esse aqui é um amigo meu que foi tratar um molar. Eu consegui fazer apenas o canal palatino, então a gente fez um guia para o mesovestibular, o vestibular. Olha para você ver, uma grande lesão na mesovestibular. A desvestibular havia uma disputa, né, possível uma redução de lesão. E a gente, até para a radiografia perical, a gente pegou bem apical, né? Um bem difícil de tratar, mesmo com a microscopia, aparelho de ultrassom. Então a gente abriu mão do Endogade e conseguiu ali, lá, ali, mas que deu certo, né? A gente conseguiu fazer o que tinha que ser feito. Então, caso 2, uma paciente de 57 anos, dente bem atrésico ali, aparentemente pela radiografia, parecia para ter uma sensação de luz canal, uma lesão extensa, o paciente veio sintomática ao meu consultório. Primeira sessão, um canal disto, um dente radicular, um dente com dois canais, que o extravasante ali, no terço médio. Porém, após 2 sessões tentando, eu não consegui mesmo. Também abrimos mão do Endogade, o planejamento dessa paciente, né, todo um preparo, né, antes de chegar com a broca e tratar um paciente. Uma lateral com meso lá. Ficou bem bonito, a broca já não deu aquele de alargamento. Então, ele serve, não era um dente que tinha uma calcificação completa, mas como foi localizado, se eu continuasse tentando, perfurar. Então, muitas vezes o endogate serve para ajudar na sua localização. Então, o endogate ali, né, a broquinha a gente usa 1.3 de implante. A pergunta é possível realizar um tratamento, né, sem o endogate, pensando no canal calcificado? Sim, é possível. Por muitos anos se fez isso. Porém, por muitos anos, cometeram tentando há um pensa ali até onde você pode e deve. Então, olha esse casinho ali. Então, tentativa, também a gente talvez vê uma luz, uma lesão pré-apical, já ali já tinha um acesso ali realizado, e quando a gente vai para a tomografia, olha o que estava sendo feito. Então, parece muitas vezes que você está dentro do canal, que está reto, mas você perde essa sensação, até porque sua radiografia é bidimensional. Então, é algo que é fácil de cometer uma falha. Talvez se tivesse já ido para o Endogate, minimizaria essa falha.
Esse é um caso meu, sem lugar, através de microscópio, ultrassom. Uma colega já tinha havido tentado, não localizou. Segunda imagem ali, ali você não vai estar, se você não está indo fora, radiografando, e principalmente ali a região de ápice, obturação final, a gente tem um canal lateral e um colateral. Pode ser que ele ainda tinha um remanescente ali do colateral, e mas um momento satisfatório, né? Caso que for assim. E não tinha endogás, não fiz com endogás, deu certo, mas poderia ter dado errado. Hoje eu não fico tentando muito. Se eu tenho algo que é seguro, previsível, vai diminuir o risco do meu paciente, para quê? Para que vai dar? Logicamente, em primeira sessão, eu gosto de tentar, possível, mas eu não me arrisco muito. Eu não arrisco o meu paciente. Então, para eles. E, logicamente, para fazer uma tentativa dessa, que te pede hoje, uma boa magnificação. Magnificação que eu falo não precisa ser muito tratado especial, trata as cegas. Né? A gente chega toda o sistema. Sem dúvida nenhuma, a luz ajuda, mas o microscópio é o que a gente tem de melhor. Né? E um bom especialista se preze precisa dele, não é algo para quem está começando, pensa em investir, uma linha de aprendizado grande, né? Mas você tem em mente que você seu propósito ali, quem quer seguir no Notia, é um difícil de se ter. O microscópio hoje, em torno de uns 15, que você vai né, nessa imagem tem um aparelho ali com sistema de fotografia, isso tudo é um complemento que você vai comprando e vai melhorando o seu aparelho. Então, endodontistas que não usam magnificação não sentem falta dessa ferramenta. Isso aí foi falado pelo americano. E aqueles que tiveram a oportunidade de experimentar, nunca mais largaram. Pois, como eu falo que não precisa do porque ele está satisfeito, não está sabendo o que ele está fazendo. Tá? No momento que surgiu tomografia, a gente começou a números de canais laterais, muito mais para trabalhar. Tá? Então, tecnologias não é vaidade, não é bonitinho você ficar colocando. É para você melhorar o que você faz. Tem uma frase que eu gosto muito. Um bom odontista, quando ele compra um microscópio, ele se torna melhor. Um ruim odontista, ele é apenas um odontista com um microscópio melhor, porque muito até os colegas enxergam o microscópio não faz você resolver, você enxergar, tá? Logicamente, quando você identificação do 2 a 6, microscópio de 6 a 40, uma soma, na verdade, né, binocular. O de microscópio é alta, relativamente alta, da lupa intermediária, dificuldade da lupa. Valor, né? Você tem um microscópio inicialmente em pode 100, 200 para mais, né? Você tem os AIS aí, que a gente tem de lente, caríssimo, coisa reais, paralelo, mil também. Você tem uma taxa de preço muito grande. O grande problema do microscópio é que você
lugar fixo, você não consegue ficar transportando esse equipamento. A lupa, então, para quem trabalha em vários lugares, as grandes, né? Com de istmo, está todo identificado, né, a palavra istmo, nada mais é que uma comunicação entre os canais. Cortar o que você não enxerga é o que a gente faz. Então você só faz bem ou você está faltando, enxerga. Se você não enxergar, você acha que está tudo legal porque está passando, né? Olha, meu recente, umas 3 semanas, mês, para mim tinha uma automático, um pouquinho mais nesse caso, mas temos um canal ali meio obturado, palatino, né, vestibular pouco obturado, presente instrumento ali, né, ele tem uma separação, um material mais abaixo. Um canal disso também relativamente aquém, bem aquém. Durante o tratamento, a gente removeu o instrumento fraturado, a imagem inferior, o instrumento ali, localizamos o quarto canal, tivemos a instrumento fraturado pela seta, já a sua remoção. Nossa surpresa é um dente de 5 canais. Né? Planejamento. Um novo recurso que já existe há bastante tempo, na verdade, na endodontia, porém, acho que muito pouco se usa ainda. Os colegas não especialistas de ainda não usam, que são os termocompactadores, são termocondensadores, que é algo que você permite uma obturação dos canais. O IES, que é da OTS, é uma empresa nacional de Belo Horizonte, né? Gira em torno de uns 2.500, 3.000, eu vou chutar aqui esse valor, propaganda, tempo. Existem alguns paralelos que eu pessoalmente não gosto, né? Algo que você não consegue ter especificação, se você não consegue suporte técnico, né? Então, eu pessoalmente eu gosto de empresas que eu confio. Então, é um equipamento que permite melhor termoplastificação da sua gota pecha, plastificação por completo, mais eficiente em todo o trajeto do canal. Então, você consegue, né? É uma ponta, para quem não é familiar a esse aparelho, você tem um condutor elétrico que é semelhante ao condensador, né, que a gente usa mesmo, até 220 graus em relação a esse aparelho, tá? Rapidamente ele resfria. Então, para a gente entender, toda vez que a gente está com o instrumento aquecido, ele está plastificando e ou cortando. Ele só vai puxar minha gota pecha quando ele resfria. Então, se eu pego um aparelho desse, estou acionando, estou em um calor, em textos, eu gero calor em toda a porção, eu plastifico toda a minha gota PET sem ter risco de puxar, porque está aquecida. Então, minha gota, ao resfriar, você está com o instrumento aquecido, ela grudou na gota pecha, né, está ali mole, né, dá, e ao tirar você remove. Esse é o problema. Parina, foi usado para prótese, para endodontia. No mínimo, você deve ter aqueles isqueirinhos ali, que tem aquela chama intermitente, né? Essa lamparina não se usa em endodontia.
É um equipamento de fácil uso, permite corte e condensação da água da peste, aquecimentos em elevadas temperaturas, com resfriamento e por fim, né, a gente finalizando nossa aula já, eu já disse em alguns slides anteriores, importante a endodontia, quando a gente entrega ao indicador ou quando a gente entrega ao paciente, né? Eu não faço restauração, eu entrego o meu indicador. Mesmo assim, ele sai com uma resina. Restauração do paciente, melhor ainda, né? Você consegue garantir. Mas é nossa responsabilidade, o tratamento só termina quando o dente está totalmente restabelecido. Então, eu sou meio crítico, né, a materiais provisórios. Eles têm grande porcentagem de infiltração e fratura, né, devido a esses materiais. Então, isso é o que eu ensino, é isso que eu preconizo, que é essa obturação. Então, a gente tem ali, ó, gutta-percha, mas a gente tem consumindo provisório, mas utilizando em pequenas quantidades, que é um material hidrofílico, né, ele precisa da umidade também, espação. Ele, em pequenas quantidades, é um excelente material. Em grandes quantidades, é um material péssimo, tá? E acima a gente já tem um material definitivo, que é uma resina. Tá? Isso aqui é o jeito que o meu paciente sai do meu consultório. Tá? Totalmente seguro, perdão, da melhor forma possível. Muitas vezes até da melhor forma que ele chegou, né, em relação, né, um dente fraturado, um dente com cárie, ele sai com um dente restaurado, mesmo que não de forma antiga, isso é muito bem explicado para ele. Aqui é mais um exemplo, tá? Gutta-percha, cimento, só e resina, tá? Aqui a gente um pouco mais, né, toda a pulpar, mas a grande indicação pode sim usar na campupá, mas a grande sacada é utilizar, que a gente chama de blindagem, né? Utilizar entre 1 a 2 milímetros dentro do canal, para dentro, a fim de que, porventura, quando outro colega for restaurar, você não sabe se ele vai utilizar um isolamento, porventura a restauração solto, você tem uma barreira protetora, né? Para não deixar de ter infiltração ou contaminação dos seus canais. Um artigo a, a grande importância da restauração, no tratamento de uma restauração provisória, você tem 81% de sucesso, um bom tratamento quando uma restauração provisória tem uma perda de 10%, e olha que um tratamento ruim com uma restauração boa, 56%, e ruim com restauração ruim, 57%. Então, há uma influência, né, da restauração, material que você usa para finalizar o seu elemento dentário. E para a gente finalizar, né, não adianta ter tecnologia, lindo, moderno, se a gente não está se cuidando, né? O microscópio, como a gente falou, que é uma tecnologia que todo colega deve pretender ter, além de tudo que eu falei, ergonomia, né? Você trabalha em posição ereta, postura, qualidade, né, de trabalho, de vida, melhora muito. Mas a gente também pode ter, né, outras meios de ganhar ergonomia, que é um exemplo do André Machado, lá de Juiz de Fora, um cara que eu admiro muito, que ele detalhando, né, muito bem isso, né, quando você trabalha sem nenhuma magnificação, quando você trabalha com uma lupa e quando você trabalha com microscópio, né, a diferença de postura. E aqui ele está usando algo que eu vou citar, né, que é o nosso mocho. A gente tem que preocupar com o paciente, tecnologias são feitas para ajudar o paciente, mas também para a gente, né, profissionais. Aqui está usando um mocho totalmente estável, né, apoio de braço, apoio de coluna, e esses mochos eu trabalho já há algum tempo, é o mocho Sela, né, a gente tem algumas marcas, eu coloquei da Sali, que é uma baita de uma empresa, que é o meu, que eu uso,
Eu tenho isso, né, que é indicado para quem trabalha com microscópio, apoio de braço, apoio de coluna. Você trabalha com uma postura excelente, algo que mudou muito, né, minha rotina clínica, a forma que eu saio do consultório todo dia. Então, eu lembro disso, eu saí com muitas dores, cansado. Hoje eu trabalho, e quem me conhece, quem me acompanha em redes sociais, vê eu sendo consultor 9 horas da noite, 10 horas da noite, gratidão e feliz da vida, sem cansaço, né? Então, são investimentos a longo prazo. A gente não vai trabalhar mais 10 anos, vai ter vida. Tem que ter essa preocupação agora. A gente não pode começar preocupado quando já está com coluna ruim, já está com dores. Então, todo esse cuidado com a gente. Para a gente finalizar essa aula, né, um agradecimento geral aí a toda a organização, né, o CIO, esse evento maravilhoso. Terminar com essa frase muito legal. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Que para mim é um resumo da endodontia. A endodontia se resume em treinamento, né? É sentar, abrir dente, instrumentar, 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 falar, tentar melhorar, tentar correr atrás das suas dificuldades, nunca parar de estudar e nunca parar de se equipar, né? Novamente, a tecnologia veio para ajudar. Então, se você não agora, você sempre vai ficar limitado todos um pouquinho com esse bate-papo, né? Não coloque isso um bate-papo, ajudar. Quem quiser pode me procurar em redes sociais, posso postar casos, postar minha rotina clínica, a notícia, me chamar. E para qualquer dúvida, estou à disposição. E muito obrigado a todos. E uma excelente jornada odontológica aí.